E aí, Sams? Tudo bom? Tá Outro por aqui? episódio. Opa, do podcast Certifica. Samara, e aqui a gente trata de estratégias para você se tornar um professor certificado pelo Google, uma professora certificada pelo Google. E aí, Samara, qual que é o tema que você traz aí para mim hoje? Vamos falar conta. de 2020, né? O ano da pandemia. O que aconteceu, Carla, nas escolas do mundo inteiro por conta da pandemia? Então, as lições de 2020 para esse novo ano letivo, é isso? Exatamente. Então, que a gente aprendeu, maravilhoso. né? Porque mudou tudo. Tá, e aí? Conta aí. Começa. Bom, eu acho que a primeira coisa, Carla, que aconteceu, que é uma lição, é que a gente foi surpreendido. Eu acho que nunca passou pela cabeça de nenhum educador que eu conheça, pelo menos, daqui, do Brasil e de fora, de que algum dia a gente pudesse fechar a escola. A gente foi surpreendido, mas era previsto, tá? Não tô dizendo que não Poxa, era, mas a gente foi surpreendido. Eu vi várias coisas, li várias coisas, e como a gente relutou em ver os sinais, né, Samara? Eu acho que tem lá atrás, inclusive, é até famoso um vídeo do YouTube do Bill Gates de 2015, falando sobre epidemias e tal, porque ele já acompanhava o Ebola, né? E, enfim, a gente teve aquelas gripes aviárias e tal, já tudo indicando que isso poderia acontecer, também, né? O Átila ficou muito famoso exatamente porque, se eu não me engano, em 2014, ele tinha feito um podcast sobre a possibilidade do mundo fechar por conta de uma gripe. Exatamente. E os colegas dele riram. Você tá maluco? Uma gripe? Eu tô falando, uma gripe, porque ele já era estudioso desse tipo de micro-organismo. E você não acha que isso tem uma relação direta, eu agora pensando, com a questão das tecnologias? A gente tem visto os sinais de que, é inevitável, que a tecnologia vai entrar na escola, que vai entrar, que não tem volta, e a gente meio que por muitos anos meio que ignorou tudo isso, né? Exatamente. Você não acha que... Eu acho. Eu acho que no fundo a gente já tinha soluções aí que permitiram a gente fazer o que a gente fez. Porque então pouco tempo, né? E é isso que eu queria comentar agora, Carla. Quanto tempo levou a escola, né, a educação em si, para se adaptar a esse novo cenário? Eu acho que isso variou muito. As instituições que já estavam há algum tempo preparando seus professores e já usavam plataformas, elas migraram muito rapidamente, né, Carla? E eu quero dar uns exemplos porque eu recebi vários e-mails, né? Agora, quem não estava aí teve que fazer, mas foi mais complexo, né? E essa coisa de ver os sinais e se antecipar, né? Isso. E aí, Samara, eu quero dar alguns exemplos, inclusive, assim, de parceiros nossos, clientes nossos, né? Eu vou começar pelo nosso primeiro grande projeto de formação e também de preparação para certificação, porque vários professores nesse projeto fizeram, que foi aquela escolinha pequenininha aqui em Brasília, que foi o nosso primeiro grande aí do Amplifica, né? Foi o nosso primeiro grande projeto, assim, né? Contrato Amplifica, né? Como CNPJ, né? E o que eu achei interessante agora na pandemia é que a diretora, a Rosângela, a gente mandou algum e-mail, alguma newsletter, né? Nossa. A gente tinha feito guia de contingência, né? E disparou a gente todos tinha. Pode ser. E aí, o que aconteceu? A Rosângela me mandou um e-mail respondendo a newsletter, que não é comum, né? Você responder uma newsletter. E ela dizendo assim: olha, Carla, eu queria te agradecer por tudo que foi feito aqui na escola, porque esse trabalho lá de trás, de 2016... fez com que a gente se adaptasse muito rápido. Enfim, a gente já estava com o Google for Education, já tinha professor certificado, já tinha Google Classroom, os alunos já estavam bem adaptados e já era algo do ecossistema mesmo, já tinha um ecossistema tecnológico implementado na escola, né? E eu achei isso sensacional, assim, que mostra isso, assim. Só que eu acho que o grande ponto aí foi a visão e tem sempre muito a visão da liderança. Claro, que tem sempre o professor, como eu e você, que fomos atrás, independente da instituição, que é um caminho muito legal. Sim.
Mas quando a liderança tem a visão, os resultados são ainda mais consistentes, e é mais rápido, né? E é mais rápido porque é um grupo que já está pronto e formado e preparado e certificado. E um outro exemplo, antes da gente continuar aí, Unis. É verdade. Nossa, verdade. Uma universidade grande, né? De Varginha, grupo de universidades, né? E aí, visão do Márcio, né? Líder, e do Stefano, reitor da universidade. Verdade. Uma visão incrível, assim, lá no interior de Minas, lá desse grupo em Varginha e tudo mais. E o que mais me chamou a atenção na época foi que todos os programas de formação que a gente tinha trabalhado até então, a gente começava com o corpo acadêmico, algumas vezes tinha a parte administrativa, que a gente sempre falou que tinha que ser incluída. A gente começou com os coordenadores. A gente começou com os gestores, coordenadores de curso, enfim, com os diretores. Inclusive, assim, diretores... De instituto, né? O diretor do instituto. Então, era... E foi uma visão era o corpo do cara. De liderança. O Márcio era um cara de TI que veio atrás da gente, assim, olha que visão. Inclusive, depois ele virou um diretor de inovação. Sim. Né? Sim, aí, no processo, ele virou essa mas pessoa. Não tem só essa, não. A gente fez uma escola em Salvador, aliás, um grande grupo educacional em Salvador também, né? De um parceiro querido nosso, que na época tinha até alguns educadores com um pouco de resistência, porque é normal quando a gente entra com a tecnologia. Era uma escola era um grupo muito tradicional, né? É um grupo bem tradicional e tal, mas que aos poucos foi se quebrando engraçado. A gente, toda vez que a gente vai dar formação, a gente cria os grupos, né? De WhatsApp, Telegram e tal. E esse grupo foi reativado assim. Foi na pandemia, não fechou foi? Fechou a escola, o grupo tava lá. E eu achei isso sensacional, porque era assim, era um grupo que a gente já não tava, tipo, que a gente já tinha feito o processo há um ano, né? Tinha acabado. 1 ano. E aí eles voltaram com força total e a gente ajudando lá e tudo mais. Então, eu acho que essa visão, e nos 3 casos bem específicos, são a visão do líder, junto com professores que já estão lá de mão levantada, eu quero. E aqueles professores que ainda não se sentem prontos, durante o processo, eles entendem a importância, enfim, da preparação, de estar pronto para o digital, de se certificar e tudo mais. E aí eu acho que, e além disso... o que me chama muito a atenção também nesses grupos é que alguns professores realmente se destacaram e foram além, né? Quer dizer, além da certificação 1, 2, viraram trainers. Não, tem professor que trabalhava... Google Innovators. Tem professor que trabalhava nessas instituições que nós trabalhamos e na rede pública também. O que eles fizeram? Eles foram lá e implementaram na rede pública o que eles tinham aprendido ali com aquele, no grupo que ele estava envolvido. Cara, fenomenal. Eu acho isso. Carla, o recado é o seguinte, a grande lição que eu acho estejam atentos aos sinais dos tempos. Os sinais estão todos aí. Todos, o tempo inteiro. A gente precisa estar olhando para esses sinais. A educação era o único segmento da sociedade que ainda não tinha passado por uma grande transformação tecnológica. E se a gente parar para pensar, Carla, sem tecnologia a gente não teria vencido a pandemia. Não. Porque o pessoal fala, mas tem aluno que não tem. Tá, mas para imprimir o material e fazer chegar no seu aluno, alguma tecnologia você usou, com certeza. Já usou, né? Ou usou o telefone, ou usou o WhatsApp. Alguma coisa você teve que fazer no meio do caminho para se conectar com esse aluno, para poder fazer o material chegar nele. Com certeza. Então, eu acho que, assim, é um caminho... Eu, particularmente, acho que é um caminho sem volta. A gente vai usar a tecnologia agora cada vez mais. Cada vez mais. No ambiente da educação. E é claro, Carla, a gente passou em 2020 por um processo de transição, né? Então, assim, pais... alunos, né? Eles receberam essa mudança que veio na escola e assim, e muita gente incrédula, né? Eu ouvi muitas vezes de que 2020 seria um ano perdido. O que você acha disso? Eu não acho.
Eu acho que a gente ganhou, a gente tem falado, né, brincado, 5,50, um ano em 10 anos. Exatamente. Eu meio que, quando começou até a falar, né, tipo, essa coisa de 1 ano em 10 anos, me lembra Brasília, que é onde a gente nasceu, que foi isso, né, foram... 50 anos em 5. 50 anos em 5, e eu acho que o que aconteceu durante a pandemia, durante 2020, que vai ficar para a história, não como um ano perdido, mas como um ano de grandes acelerações, talvez, né? Então, na verdade, a educação foi acelerada como um todo, talvez num processo que aí ainda durasse de 5 a 10 anos para a gente atingir o patamar que está hoje. Eu acho que em todos os aspectos. Você quer ver um aspecto importante? A relação família e escola. Eu acho que nunca eu, como educadora, recebi tanto reconhecimento das famílias do que agora. Porque quando o pai teve que ficar em casa ajudando a alfabetizar o filho, Carla, tendo que ensinar o filho a se comportar, né, a sentar na frente do computador para assistir uma aula, ele começou a entender o que era o trabalho do professor dentro da escola. Porque, querendo ou não, ele teve que educar o filho ali de uma maneira, né, Carla? Ensinar a fechar a câmera, abrir câmera, a se comportar no chat, a vestir um uniforme. Então, assim, eu acho que foi uma transformação tão grande que ela não é só tecnológica, ela é de comportamento também. Ela é comportamental, sim. Eu acho que a gente ainda vai, por muitos anos, isso vai tá aí muito presente. Eu acho que só vai, enfim, a gente só vai evoluir e tal. Claro que tem sempre eu tenho visto alguns grupos falando que, enfim, tô louca para voltar tudo ao normal, enfim, a como eu dava aula antes, no presencial e tal. Só para constar aqui, tá? Isso não vai acontecer. Tipo assim, você pode até tentar. Só que eu acho, Samara, que é muito difícil, assim, você pode até querer voltar ao status quo como ele era antes. Só que eu acho isso complicado, porque eu acho que nem os alunos... E nem as famílias vão aceitar esse tipo retrocesso de vamos voltar e fazer do jeito que era antes. Não, o que você tem que fazer, e assim, eu acho que como ser humano, é a gente pensar no nosso crescimento, na nossa evolução, de ir pra frente. E o que eu aproveito de bom disso tudo, gente? Porque aqui, e é engraçado isso, que é interessante eu e a Carla, a gente se posicionar. A gente não é a favor da EAD, tá? Pra educação básica. A gente sabe que a relação aluno-professor contato no dia a dia ali, ela é super importante. O que eu não consigo entender, Carla, é porque que quando um aluno precisa ficar em casa hoje em dia, doente, por exemplo, ele pegou uma doença e precisa ficar afastado. Por que ele não pode continuar acompanhando as aulas? Com certeza pode. É isso, é essa mistura das vantagens do presencial com as vantagens do ensino remoto que a gente tem que pensar agora, porque é para frente mesmo que a gente olha. Eu acho que a gente... até para a família, quando conversou com o filho para ensinar ele a se comportar ali diante do ensino remoto, ela agora vai acompanhar, ela quer acompanhar, porque ela assistiu a aula agora, ela vai acompanhar mais proximamente. Então, assim, eu sei que alfabetizar uma criança deve ter sido um desafio tremendo, uma família não sendo alfabetizadora, alfabetizar uma criança em casa, porque isso é papel das professoras e dos professores especialistas. Mas eu acho que a gente tem que olhar também para o lado bom. As crianças puderam ficar mais tempo com os pais, entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte, foi tudo muito novo para todo mundo, de maneira drástica. E não precisa ser. Não precisa ser drástico, né, Carla? Não precisava a gente ter uma pandemia para usar a tecnologia como estratégia de aprendizagem. Eu acho que não. E assim, você falou aí do ensino online e tal, para enfim, Funde 1, por exemplo, e tudo mais, que é muito desafiador e tudo mais. Só que assim... Eu acho que quando a gente... E aí é que tá o status quo, né? O voltar, né? Quais são as lições de 2020 para 2021? É a gente pegar o que a gente aprendeu e entender o que realmente vale continuar. Quer dizer, para a educação, vamos dizer, educação infantil, anos iniciais... Poxa, claro que você não vai fazer ensino online como você faz para ensino superior e tudo mais, mas... A forma de se comunicar com os pais muda pelo digital. E antes a gente ainda estava acostumado muito só com o caderninho. É verdade. O caderninho se perde. A gente tem um amigo, o Vahid,
que tem um super... A agenda, né? Que desenvolveu... Um super aplicativo, Class App, maravilhoso e tal para as escolas, que é isso, que era a frustração dele como pai, vindo de uma área de inteligência artificial e tudo mais. Então, eu acho assim, que esses avanços que a gente teve, a gente não pode perdê-los, né? Eu acho que a gente tem que amplificá-los. E assim, entender o que faz sentido nesse novo momento e o que realmente não faz sentido e que a gente precisa repensar. Será que há outras formas de fazer? E eu acho que essa foi a grande pergunta que a gente se fez em 2020, que a gente tem que continuar fazendo. É isso. Tipo assim, de que forma... Exatamente. Se desafiando. De que formas o digital pode nos ajudar como instituição educacional, como educadores? Como eu posso melhorar a aprendizagem por meio das tecnologias educacionais, né? Então, acho que são perguntas, assim, super relevantes. E aquela que eu amo, que é assim, e se a gente fizesse de um outro jeito, entende? Exatamente. E a gente começasse a fazer mais essas perguntas para começar a trabalhar e trabalhar de uma outra forma. Concordo plenamente. Enfim, pensar a educação em um outro patamar aí, que não é o de 2019. Tem que ser o de 2021. Exato. Não é o de 2019, não é o de 2020, é uma mistura. O de 2021. É o de 2021. Todo o repertório que você traz como professor, que as instituições trazem, junto com o que a gente tem melhor de mais humano no ensino analógico, né? Quer dizer, no presencial, junto com o que as tecnologias podem nos ajudar no digital. É o que a gente vai fazer com tudo que a gente aprendeu. Isso. Ponto. Para mim é isso. É isso que a gente vai fazer com tudo que a gente aprendeu. Porque se você aprender alguma coisa, não dá para voltar, né, no patamar anterior. Carla, mas nós tivemos... a gente falou muito aqui das mudanças positivas, né? Daquilo que agregou pra gente. E mudanças negativas por conta da quarentena. Eu quero falar uma. Eu acho que a gente passou muito tempo, sim, fora da escola, tá? Para mim... Escola, educação é item essencial. Então, eu particularmente acho que é melhor fechar bar e abrir escola, né? Se é para abrir alguma coisa, abrir escola. E eu entendo que a gente acabou demorando muito nesse processo, eu acho que no mundo inteiro, a gente tem colegas, inclusive do exterior, lá nos Estados Unidos, que está numa situação bem complexa da pandemia, que fechou tudo de novo, teve que fechar tudo de novo, né? Então, que mudanças, assim, então, para mim, a gente passou muito tempo em ensino remoto. Eu queria muito que isso tivesse sido resolvido do jeito que foi resolvido, que é esse rodízio de alunos, tal, para a gente poder ter um pouco de contato com os alunos mais rapidamente. E você, alguma mudança negativa aí? Eu acho que talvez uma questão negativa seja o número de horas que a gente passa numa tela. Tá. Isso Verdade. Para mim não foi, ao contrário. Para mim foi o momento de eu olhar, cara, eu tô muito... a gente trabalha no digital, a gente trabalha com o digital, né? Então, isso é fato. A gente passa muitas horas. Mas, para mim, pessoalmente, foi um momento de reavaliar e eu tô tentando... Esse número de horas de tela. Estar mais ao ar livre, fazer algo ao ar livre, sem tela. Então, isso me fez repensar, mas eu sei... que para a maioria da população mundial não é o fato. O fato é o contrário. A gente tem tido cada vez mais tempo de tela. E se não é tela, tipo, estudando, trabalhando e tal, a gente está numa tela assistindo um Netflix para relaxar, né? Então, essa é uma mudança negativa da eu acho que para alguns foi um momento de repensar, mas eu acho que ainda para milhões, bilhões talvez, ainda não tenha sido. E, em termos negativos, eu acho que também as consequências socioemocionais aí da pandemia, que a gente ainda não tem como analisar em toda a sua profundidade. Já estão saindo estudos e tudo mais, só que já eu tem acho... um ano, né? Desde o primeiro lockdown no mundo, que foi na China, já fez um ano agora, em dezembro, né? Só que eu acho que... o que a gente viveu ano passado, o que a gente ainda está vivendo, vai ter consequências aí, e a gente não sabe como que isso vai impactar as nossas crianças,
né? Eu sei que, por exemplo, eu posso dizer lá de casa, o Caio foi um que sofreu muito. E, inclusive, teve, tipo, um quadro depressivo, que não é dele. Porque quem não teve nessa pandemia? Porque ele era esportista, né? Então, assim, para os esportes para quem é esportista, foi muito complexo, né? Então, assim, o fato meio que resumiu um ano que talvez seria o melhor ano da vida dele, que é o terceiro ano. Né, do ensino médio. Fim do ensino médio. Então, ele teve que antecipar algumas coisas que não foram, que não o ajudaram em nada, quer dizer, só trouxeram para a equação talvez uma complexidade maior. Porque, por exemplo, você está no terceiro ano. Você tem, então, o que acontece, e o que eu acho, assim, de negativo é essa questão dos rituais de passagem. Que ficaram vários níveis, né? Vários níveis. Aniversário, por exemplo. Luto. Você tudo. Não poder enterrar um ente querido e tudo mais. E essa questão, por exemplo, dos meninos, dos rituais que a gente tem no universo educacional, da né? Escola, exatamente. Então, por exemplo, essa coisa do terceiro ano, o Caio não teve isso. A formatura, a festa. São rituais importantes, sabe? É o início do novo ciclo. Fico pensando para as crianças lá na alfabetização, que é o ano que dorme na escola, que tem a noite do pijama, enfim, isso tudo foi perdido. Certamente, Carla, são impactos aí que a gente não vai... Enfim, eles não vão aparecer agora, a gente vai enxergar muito depois, olhando para trás, que é assim que a humanidade aprende também. E eu acho que uma outra mudança negativa que eu vi, Carla, foi a tentativa de transformar o online no que era o presencial. Isso é muito ruim mesmo. Por exemplo, o aluno, vou pegar aqui ensino fundamental, anos iniciais. Eles têm aula com a mesma professora, né? 4 horas de tela. Não dá. Com a mesma professora, mesmo que fosse com um professor diferente. Então, para mim, essa tentativa de reproduzir um modelo que já não funcionava. Teve uma cobrança muito grande dos pais nisso também, tá, Carla? Os pais começaram a questionar a carga horária que a escola estava dando, como se aprendizado só existisse quando você está na tela ou presencialmente com o aluno. Sentado, né? Sentado junto. E a gente sabe que aprendizado não é só assim. A gente sabe que o aprendizado pode ser feito de outras maneiras. Eu acho que teve uma pressão, sim, dos pais, e isso foi muito prejudicial mesmo. E aí, o online ficou estigmatizado, dizendo que não funcionava, que era mais trabalhoso e tudo mais, né? Porque, no fundo, o que as pessoas quiseram fazer foi trazer para o online a mesma estrutura que a gente tinha no ensino presencial. O mesmo modelo mental, né? Inclusive de aula. De gestão. Gente, de aula. Não funciona E assim. eu acho, Carla, que 2021 a gente ainda está derrapando nisso, porque eu tenho escutado muito falar que por conta de pressão das famílias e na educação... E rematrícula, assim, né, Samara, agora? Aí eles estão botando a câmera agora dentro da sala de aula para o professor dar aula para quem está em casa e para quem está no presencial. Não funciona. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não acredito nesse modelo. Eu sei que várias instituições estão fazendo, mas isso para mim é uma mudança negativa. Porque como que o professor vai dar atenção para quem está no presencial? Não vai. E olhar para o chat para quem está no online. Alguém vai ficar sem atenção aí no meio do caminho. E eu não entendo, Carla, por que a gente não internalizou ainda a diferença entre atividades síncronas e assíncronas. Porque enquanto eu estou no presencial lá com o meu aluno, eu posso estar com o pessoal do online fazendo uma atividade assíncrona. Por que ele tem que estar na tela? Por que ele não pode estar fazendo outra coisa? Então eu acho que tá assim, isso é uma mudança que eu considero negativa. É mesmo. Eu acho que você tem toda a razão e está estigmatizando o digital enfim, as tecnologias, o online, né? Aí o digital não vai funcionar nunca. Ele vai ser sempre e aí alguns acabam usando isso como desculpa para dizer, tá vendo? Eu disse, não funciona. Só que não funciona se você quiser pegar tudo que você já fazia num quadradinho e tentar colocar numa bola, né? Assim, exatamente. Tipo, não dá. Então, eu concordo com você, assim, eu acho que esse modelo que está sendo previsto, eu até falei isso esses dias, que, assim, muitas vezes, essa coisa de você transmitir, né? Quer dizer, você tá em sala de aula transmitindo para quem está online e quem está ali na sala...
é um modelo muitas vezes implementado por lideranças que, inclusive, não estão na sala de aula para entender que isso não funciona, né? Não fazem mediação pedagógica para tomar essa decisão. Exatamente. Então... e aí, assim, qual que é a solução? A gente já falou milhões de vezes sobre isso, depois é só procurar aí nos nossos... Outflex. Chama um modelo Outflex, que é altamente flexível, é uma preparação para os dois ambientes, como é que você trabalha trilhas de aprendizagem, é uma outra vibe, que é uma vibe, inclusive, que tem na certificação. Quando você traz HyperDocs, quando você traz trilhas de aprendizagem, um modelo de ensino híbrido que o foco é no aluno e não na tecnologia. Porque quando você está falando desse modelo aí, o foco está na tecnologia. Exatamente. E não na aprendizagem no aluno e nas relações. E outra, o foco está no professor. É a aula tradicional, clássica, que eu tenho que ter alguém filmando. Você vai ficar num pódio? Vai ser, pelo amor de Deus, como? Mas é assim não que vai funcionar. Inclusive, várias escolas já informaram os pais de que essa é a melhor opção. E, não é a melhor opção. Tem outras opções. E e assim... Dá para fazer o híbrido. Aí vão me dizer assim, tem outras opções. Quero ver funcionar, né? Olha, tem várias escolas no mundo já testando esses modelos e de uma forma muito bem sucedida. Claro que precisa de um tempo de maturação, tanto para o professor para entender como é que funciona esses modelos, quanto para os alunos, para que seja normalizado. E as famílias têm que ser informadas. Exatamente. Elas precisam ser comunicadas do modelo pedagógico que está sendo adotado e que realmente privilegiem as relações humanas, o aprendizado. Do que a tecnologia. Exatamente. E aí, Carla, você já caiu assim na minha próxima pergunta. Opa! O uso quase obrigatório da tecnologia para dar aula foi a maior transformação na educação? O uso quase obrigatório. Porque foi meio que quase obrigatório usar a tecnologia para dar aula agora. Você acha que essa foi a maior transformação da educação nesse período? Eu de cara já diria que não. Eu também não. Eu acho que o repensar do uso das tecnologias e das estratégias seriam a maior transformação para quem entendeu essa transformação, entende? Porque tem gente que vai passar ileso, né, Samara? É claro. Tem gente que já tá dando aula no quadro e gravando de costas pro aluno. Mas eu não tô te falando que vai ser assim na sala de aula, assim? Então, ele realmente só fica esse uso das tecnologias como uma grande transformação para aqueles professores e para aquelas instituições educacionais que entenderam esse novo momento e esse modelo que não é novo, tá, Samara? Não. Inclusive, se você quiser discutir a parte de teoria de aprendizagem, a gente pode trazer abre aqui, aí. De novo, não tem nada. Exatamente. Não é nada novo que está sendo dito aí. E espaço-tempo na educação era discutido desde 1951. Exatamente. Mas pela primeira vez, a gente vive um momento que a gente está em um não lugar, que as questões de espaço e tempo são totalmente rompidas. Totalmente. Né? E eu acho que talvez essa seja a grande transformação. Pronto, é isso. E também eu acho que um olhar... Se eu for pensar assim, em grande transformação, talvez uma mentalidade do educador com um olhar mais... aguçado para a questão da diferenciação com as tecnologias. Então, assim, como que você pode fazer isso? Antes as pessoas... Eu me lembro que a gente fazia aquele curso Personaliza Mais, que a gente fez em parceria com a Fundação Lehman, e tipo, era uma grande novidade, assim, para os professores e tudo mais. E aí, mais específico, a diferenciação na aprendizagem. E nesse curso, a gente trabalhava muito as estratégias para diferenciar usando as tecnologias Google. Né? Sim. E era uma grande coisa e tal. E hoje eu vejo que tem professores que já estão lá, assim, pensando em como que eu posso utilizar. Vou dar um exemplo aqui, o André César, de Olinda, a forma como ele trabalha aprendizagem baseada de projetos numa escola técnica que tem todo um currículo, mas mesmo assim ele consegue usar as tecnologias, fazer com que o aprendizagem se torne mais visível, que eu acho que essa é uma outra grande... Outro ganho, né? Um outro ganho aí nesse período,
cada vez mais a gente usando das tecnologias para trazer a visibilidade e tangibilizar essa aprendizagem, não só para os alunos, para a instituição e para os pais, né? Para a família, claro. Então, total. eu acho que é por aí. Eu acho o seguinte também, Carla, a gente sabe que essa transformação ela foi potencializada por conta das ferramentas de streaming. Se a gente pensasse aí, talvez, há 15 anos atrás, fosse mais complexo transmitir uma aula nem me fale. no volume que a gente transmitiu. E era agora. muito caro. A gente usava uma plataforma nessa época e era muito caro. Era inviável, né? Ela era inviável para o volume de alunos, né? Então, assim, eu acho que de alguma forma também, o momento que nós estamos permitiu uma transição mais rápida, porque a tecnologia do streaming, da transmissão, da videoconferência, ela era muito acessível agora. E, inclusive, foi disponibilizada gratuita por várias empresas de tecnologia. O Google disponibilizou o Google Meet para mais de 200 alunos, se eu não me engano, durante muito tempo, né, Carla? Nesse período, quase que o ano inteiro, né, da pandemia, foi disponibilizado gratuitamente. Mas o que a gente tem que entender, pessoal, é que o professor continua sendo a ferramenta insubstituível, Carla, nesse processo. Porque fica parecendo que a tecnologia ela vem para substituir isso trabalho. É um papo que já vinha lá dos Jetsons, né? Tipo assim, eu me lembro, é o robô Samara, que vai dar aula, nos né? anos 80, nos anos 90, tinha, quando realmente as tecnologias começaram a entrar aí no ensino, né? No ambiente educacional, tinha aquela coisa, tinham vários, tipo, as manchetes, assim, será que robôs e computadores vão substituir o professor? Nunca, né? Ficar tranquilo. Nunca. Pode ficar tranquila, que tá aí. Inclusive, tem os painéis aí que medem quais são as profissões que vão deixar de existir por conta da tecnologia. Professor é uma que a probabilidade é baixíssima. Tipo, não... Por quê? Porque ensinar e aprender tem a ver com relação humana. E o professor tá ali por conta desse relacionamento que a gente tem com o aluno. Por isso que a gente fala tanto da relação aqui. Agora, Carla, se a gente parar para pensar, os professores de agora, porque a gente teve que se adaptar a 2020, então os professores de 2021, eles estão mais preparados para uma mudança súbita do que a gente estava em 2020? Ah, com certeza, né? Acho que mesmo que tenha sido... porque os professores encararam isso, óbvio, de formas muito variadas e diferentes e tudo mais. Só que mesmo aqueles que avançaram um pouquinho, já foi um avanço. Então, o professor de 2019 não vai ser o professor de 2021. Não tem como você ter passado ileso. Nem de 2022, nem de 2023. Não vai ser. Então, eu acho que agora a gente pode começar a falar em mudanças incrementais, né? Quer dizer, você teve aí 2020 como um choque, né, de realidade... reativo, de caos, né? de reação e tudo mais. Mas eu acho que agora o momento realmente é da gente começar a pensar que mudanças a gente quer fazer na nossa prática pedagógica e que faça cada vez mais sentido, tanto para a gente, porque não é só fazer sentido para o aluno, tem que também fazer sentido para a gente, porque se a gente não estiver confortável com aquilo, se a gente não acreditar, o aluno sente, né, Samara? E aí, Carla, você entrou num ponto, assim, porque eu acredito, assim, fielmente, depois de 2020, a capacitação de professores com fluência digital vai ser mais valorizada pelas instituições educacionais e pelas famílias. Os pais também vão passar a reconhecer que é importante que o professor tenha fluência digital. Você não acha? Eu acho total. Eu acho que a gente... Bom, é só falar da nossa demanda aqui. É verdade. Cara... A gente brinca que os humilhados estão exaustos. Porque a gente trabalhou em 2020 para ajudar a alavancar esse processo da transição e da fluência digital dos professores. Foi muito, né, Carla? Quantas escolas procuraram a gente? Quantos professores? E eu vejo... Sabe o que eu acho mais interessante, Samara? Eu tô vendo um movimento muito grande no começo de 2021, mas assim, é fato, porque eu acompanho quem me pede lá o voucher para fazer as provas de certificação, pessoas que já passaram pelo processo de preparação com a gente no ano passado, mas não tiveram tempo de fazer a prova. Ou não tiveram tempo, ou se enrolaram e tal, e estão acabando o processo agora, porque a gente faz todo um acompanhamento, mas acontece da pessoa, e a gente continua acompanhando nos grupos e tudo mais. A galera toda. Samara? Um monte de gente pediu.
no primeiro mês aí de janeiro, o que teve de pedido de professor de voucher preparado já, pronto para, porque você só pede o voucher quando você está pronto para fazer a prova, né? Isso para mim é um indicativo de que os professores, esses professores, o professor que era professor em 2019, 2020, ele já está buscando outras formas para 2021. Então, ele já está se capacitando, ele já está e se capacitando forte para o digital. Quer dizer, é estar pronto e muito mais confiante para o que vem por aí, né? Porque o que vem por aí... Porque, assim, e eu acho que isso tem que ficar muito claro. Se a gente achou, Samara, que 2020 foi um ano desafiador, eu tenho, assim, para mim, que 2021 vai ser mais. E vou dizer por quê. Pode ser um pouco mais leve do que foi 2020, eu acho que de carga emocional e tudo mais. Porque tem a esperança da vacina, exatamente. Né? Mas diminuição do Mas eu acho, Samara, que vai ser mais complexo. Por quê? Porque os educadores e as instituições vão ter que entender qual vai ser a estratégia pedagógica, qual vai ser a sua prática pedagógica para encarar essa incerteza, esse momento ainda de incerteza e instabilidade, de ir, de voltar, se vai começar presencial, se vai ser meio a meio. Se fecha, se abre, faz se abre. Como é que eu vou recuperar o ano anterior? O ano anterior, quer dizer, tudo que eu ainda preciso desenvolver de competências, habilidades e tudo mais. Então, se as pessoas acham que 2020 foi um ano desafiador, eu tenho a sensação de que não vai ser aquele... Chegamos a 2021. Para mim é um ano de muita esperança, sim, mas é um ano muito mais complexo. Muito mais complexo, porque você vai ter que se capacitar muito mais para conseguir realmente estar pronto para o que vem por aí daqui para frente, tá? Bom, então, eu acho que as escolas, os estudantes, os professores podem esperar de 2021 um ano, Carla, de mais transformação ainda, mas de uma maneira diferente. Diferente do que foi 2020. Nada reativo. Agora a gente sabe que precisa estar pronto para as mudanças que vão chegar aí. Olha, adorei bater esse papo com você. Olha, eu também, Sems, adorei. Bom, se você curtiu, inscreva-se aqui no nosso canal, convida aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele professor, aquela professora que está aí ainda meio perdida e tal. Vem que a gente está aqui pertinho te esperando. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima.